Olá, meu nome é Amanda Menezes Oliveira, sou a autora que irá apresentar o trabalho Compliance na Gestão Hospitalar, uma análise do perfil dos hospitais pertencentes à macro-região de saúde Centro, em Minas Gerais, produzido junto com os coautores, professora doutora Kelly Bahia Felicíssimo Zucato, professora doutora Adriane Vieira e mestre Renato Rodrigues da Silva. Introduzindo o artigo, temos o conceito de compliance. Compliance é um termo em inglês que significa to comply, e a tradução é agir e estar em conformidade. Em conformidade com o quê? De acordo com o quê? Com as leis, com as normas, aqui nesse caso, com o regimento interno das organizações. E dentro dessa área de compliance, temos o princípio assim, fundamental da integridade e a promoção dessa característica nos indivíduos. Por isso que a ética está muito relacionada ao compliance e a discussão desses dois conceitos, desses dois termos em conjunto. Os hospitais são instituições de alta complexidade, com altos riscos tanto na área assistencial como na área administrativa, e por isso o programa de compliance ele pode te ajudar essa organização a ter uma resposta muito melhor para esses riscos. Além disso, como justificativo desse trabalho, né, é um tema recente, de escassa literatura e necessidade de expansão de pesquisa. Temos também uma oportunidade de conhecer o cenário atual e propagar a cultura do comportamento ético na área da saúde. O programa de pesquisa é: qual é o perfil dos hospitais que possuem um programa de compliance na macro-região de saúde Centro em Minas Gerais? O objetivo do artigo é descrever o perfil dos hospitais pertencentes à macro-região de saúde Centro, em Minas Gerais, que possuem programa de compliance, por meio dos dois critérios que são à disposição pública no website, que é o Código de Conduta ou Ética, e o canal de denúncia, segundo as variáveis de análise micro-região de saúde, natureza jurídica e porte. Ética em saúde é um dos referenciais teóricos desse artigo. Falar de ética é bastante complexo, pensando aí nas diferenças de cultura, diferenças de países, de hábitos e costumes. Pois bem, ética é o modo pelo qual o ser humano habita o seu mundo. Por mais que existam mundialmente essas diferenças, né, heterogeneidade de costumes, a concepção de ética deve se constituir de caráter universal. É benéfico para qualquer sociedade que o cidadão ele pense primeiro nos interesses coletivos do que nos seus interesses pessoais. Nesse caso, vamos falar da ética organizacional, que é o programa de compliance, que é a materialização e operacionalização da ética organizacional. Em seu histórico, foi impulsionado pela Lei Anticorrupção, que é a Lei 2.846 de 2013, e o decreto que é regulamenta, que é o Decreto 8.420 de 2015. Anteriormente, o objetivo da ética, né, inicialmente nas discussões de compliance, era conseguir certificações e maiores pontuações nos eventos de acreditação hospitalar. Todavia, passou a se promover a ideia de gerenciamento de riscos de compliance, não somente para evitar falha em processo, mas sim para ampliar e gerar benefícios por meio da prevenção de desvios de conduta e um ambiente de trabalho melhor para todos. Então, o compliance ele age aí diminuindo, né, e dando uma resposta para os riscos trabalhistas, ambientais, administrativos, jurídicos e para inestimáveis e intangíveis riscos de reputação. O programa de compliance ele possui outros pilares, como treinamento, auditoria, mas esse trabalho ele aborda aí os principais código de conduta e o canal confidencial de denúncias como critério. O que é o código de conduta? É um instrumento no qual são claramente determinadas as ações, o que deve e o que não deve ser feito, apresentando-se como uma tradução em linguagem acessível das leis governamentais, princípios e políticas da organização. O código de conduta, ele aborda diversos assuntos, por isso é interessante que seja construído também com diferentes áreas da organização e que ele não tenha um caráter condenatório ou punitivo, mas sim que ele seja um estimulador das melhores práticas. Todo desvio de conduta ele deve ser reportado no canal confidencial de denúncia, que é um canal de comunicação de relato de irregularidades aberto e amplamente divulgado, assegurando o sigilo do denunciante. Por meio dele, são conhecidos os desvios de conduta e tomadas as medidas mais corretivas.
A metodologia trata-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa e método com procedimentos de pesquisa documental. Do local e período, o cenário constitui-se por hospitais localizados nessa macro-região de saúde Centro, em Minas Gerais, ativos na data de 7 de junho de 2021, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Essa data é a última atualização e consolidação desses dados. A amostra do estudo, ela foi selecionada a partir da existência do website na internet dessa empresa, buscada no Google Chrome por meio de informações como nome completo, município e CNPJ, e a existência da aba ou página interna dentro do website separada para o programa de compliance, contendo obrigatoriamente dados de contato do canal para formalização de denúncia e disponibilização do arquivo do Código de Conduta ou Ética. Então, a partir dessas duas constatações, a gente consegue perceber a presença do código de conduta e do canal de denúncia, que são esses dois pilares que estão sendo analisados. Ainda sobre a amostra, na região centro de Minas Gerais, foram analisados 101 municípios que possuem 143 unidades hospitalares. Aplicando-se os critérios, foram excluídos 34 hospitais por não possuírem um website disponível na internet, restando 109. Desses 109, foram excluídos 5 hospitais que possuem somente o código de conduta ou canal de denúncia, e os critérios é possuir ambos. E também 67 hospitais foram excluídos porque eles não possuem nem o código de conduta nem o canal de denúncia, restando aí 37 hospitais que abrangem esses dois tópicos. E aqui temos a fase de coleta, que foi a consulta à página oficial do website, constatando esses critérios. A segunda fase, extração em planilha dos dados. E a terceira fase, de análise e construção dos resultados. Como resultado da primeira variável, que é microrregião de saúde, percebe-se aí que a grande maioria, 81%, é na região de Belo Horizonte, que possui 27 das 37 unidades hospitalares com programa de compliance. Em natureza jurídica, a maioria se encontra-se no setor privado, com cerca de 40%, apesar dos hospitais sem fins lucrativos serem a maioria em questão quantitativa, com 51 unidades, em relação aos públicos, com 27 unidades. Os hospitais sem fins lucrativos, eles são a minoria, com 27% dos hospitais que possuem programa de compliance. Em porte hospitalar, a maior parte são hospitais grandes, com 43%. As unidades de porte extra são somente 2 e ambas possuem programa de compliance. Pontua-se também que os hospitais de pequeno porte demonstram serem representativos no cenário do compliance, na gestão hospitalar. Então, ali temos ele pequeno com 18%, apesar de terem menos unidades. O resultado é que o programa de compliance está presente em 25%, 37 unidades, né, dos hospitais pertencentes aos municípios da macro-região de saúde Centro, em Minas Gerais. Tem-se, então, como resposta que o perfil majoritário do hospital que possui programa de compliance na macro-região de saúde Centro é de grande porte, natureza privada e localizado predominantemente na micro-região de saúde de Belo Horizonte. Esse desfecho está em concordância com a expansão do mercado privado de saúde, com o movimento das instituições de adesão a legislações ligadas ao combate à corrupção e a disseminação dos benefícios do programa de compliance para os riscos reputacionais e financeiros, que são bem atrativos. As principais discussões são acerca dos hospitais filantrópicos, que correspondem à minoria, são 27%, e esse resultado é um alerta, né, devido à estrutura de gestão e capital dessas instituições que possuem altos riscos, necessitam de doações, e assim também de uma estrutura consolidada de governança e compliance. Em relação ao porte, pressupõe que as unidades de grande porte dispõem de mais recursos para investir em contratar pessoal em compliance. É importante discutir sobre a efetividade do programa, para além da busca desses benefícios, mas também uma transformação cultural. O artigo busca reforçar a importância dos canais de comunicação e materiais relevantes estejam disponíveis de forma acessível no site. Conclui-se que esse percentual de 25,8% de unidades com programa de compliance apresenta-se como um avanço na literatura e nos estudos da área, permitindo conhecer o cenário e a distribuição de características da implementação desse programa, além da visualização do status de avanço e disseminação de culturas éticas na organização de saúde. O estudo apresenta duas limitações, quanto à constatação do programa apenas por 2 critérios e também em relação aos hospitais que não possuem o site.
Essas são as principais referências e muito obrigada. Estou aqui para compartilhar um pouco, né, do nosso artigo, e eu vou compartilhar a nossa tela com vocês aqui, para que a gente inicie, então, essa apresentação. Então, o artigo que eu venho apresentar para vocês é a compreensão dos gestores de saúde sobre a inteligência emocional. As autoras, né, sou eu, Camila Alves, que sou mestre em gestão de serviços de saúde aí pelo UFMG, a professora Carla Rona e a Adriane Vieira, que são doutoras e fazem parte aí do Departamento da Gestão de Serviços em Saúde, também da UFMG. Bom, quando a gente pensa nesse contexto de compreensão e de inteligência emocional por parte dos gestores, a gente precisa entender um cenário que vem sendo transformado pela tecnologia. Então, cada vez mais esse advento tecnológico ele tem influenciado nos processos assistenciais e de cuidado, né? No caso das organizações de saúde. O que faz aí que a gente tenha uma melhoria bem significativa, expressiva na tríade, né? De tratamento, diagnóstico e de prevenção também dessa pessoa, né? Desses pacientes. O que faz que aumente, né, a expectativa de vida, a longevidade, fazendo com que esse paciente seja ainda mais complexo. O acesso à tecnologia também faz com que essas pessoas tenham mais informações a respeito de seus cuidados de saúde. E isso torna, né, muito mais exigente, tanto a nível técnico, mas também quanto a nível emocional, de empatia, de gerar confiança no atendimento, né, até mesmo a adesão desse paciente aos cuidados de saúde. Então, nesse contexto, a gente percebe que os gestores de saúde ele tem aí inúmeros desafios relacionados aos aspectos técnicos e comportamentais. E que os aspectos comportamentais, geralmente, eles demandam muito esforço, principalmente porque a gente tem aí um paciente que pode estar em sofrimento tanto físico e mental. Por isso, é importante a gente discutir a relevância da inteligência emocional como uma promoção ali, tanto de um ambiente saudável e produtivo para a organização, para os próprios colaboradores e também para uma experiência melhor e segurança do paciente. Por isso, né, esse estudo justificou-se, então, por promover maior compreensão sobre o construto de inteligência emocional nos gestores de saúde e refletir sobre essas questões emocionais que permeiam o ambiente, que impactam, né, nos resultados efetivos, na assistência, na experiência, na qualidade de vida e na saúde mental também dos profissionais de saúde. A pergunta que norteou foi qual a compreensão dos gestores de saúde sobre a inteligência emocional nas práticas profissionais, e o objetivo geral foi descrever a compreensão dos gestores de saúde sobre o construto de inteligência emocional. Bom, quando a gente está falando de IE, falando aqui um pouco do referencial teórico, a gente está falando de uma forma diferente de ser inteligente, que foi cunhada, né, o termo cunhado a partir de 1990 pelo Salovey e Mayer. Desde então, né, diversos estudos, nós tivemos aí o Daniel Goleman, né, temos como um propagador, né, da inteligência emocional no mundo, pelo seu livro Inteligência Emocional. Tem o Baron, que estuda muito também sobre, né, os modelos de inteligência emocional. Então, hoje nós temos diversos artigos e diversos, né, estudos que comprovam que a inteligência emocional ela traz benefícios para as organizações. Em especial nos serviços de saúde, a gente observa aí tanto benefícios na questão de melhoria à assistência ao cuidado, mas também na capacidade de liderança, de organizações, de colaboração, de empatia, de relacionamento interpessoal da equipe. Sobre a metodologia, a gente tem aí um estudo qualitativo descritivo, que foi um método de estudo de caso. A gente utilizou da técnica de coleta de dados a entrevista com roteiro semi-estruturado. Todas as entrevistas foram online, elas foram gravadas e transcritas, e utilizamos aí da análise de conteúdo temática proposta por Franco. A amostra e o cenário desse estudo, então, foram os alunos e egressos do curso de mestrado profissional em gestão de serviços de saúde. Esses discentes deveriam, né, estar graduados, né, na área de saúde e deveriam ser ingressantes no mestrado profissional nos anos de 2018 a 2020. Participaram 10 participantes, né, 10 alunos e egressos, sendo um de 2018 e 9 de 2020, que é de fato a minha turma. Os critérios de inclusão
os alunos e egressos, eles tinham que ter graduação em cursos relacionados à área de saúde e que se autodeclaram estar em cargos de gestão em instituições de saúde, em áreas administrativas ou assistenciais. E a exclusão, né, o critério de exclusão foi a recusa em participar da pesquisa, a não devolução do formulário inicial e qualquer outra ausência, falta no processo de coleta de dados. Bom, o que nós fizemos para a descrição e análise de dados? A gente fez as categorias temáticas, que foram 4, que no caso aqui eu vou apresentá-las a vocês. Em relação ao que é inteligência emocional, que foi a nossa primeira categoria, nós percebemos o seguinte, que apesar de não existir um consenso literário sobre uma definição única do que é inteligência emocional, essas definições, elas se associam. E ela está associada a um conjunto de processos mentais relacionados tanto à avaliação e à expressão dessa emoção, à compreensão dessa emoção em si mesmo e no outro, e o uso dessa emoção para facilitar o pensamento, a resolução de problemas e a criatividade. E que, né, existem, embora sejam comuns a todas as pessoas, né, a inteligência emocional possa ser comum, ela tem características individuais, né, tanto na capacidade de compreender como expressar. O que a gente percebeu? Que todos os nossos participantes, embora não tenham, né, só 20% da amostra teve acesso a algum conteúdo formal, científico a respeito da inteligência emocional, todos eles conseguiram descrever com clareza o que é inteligência emocional. Então, eles colocam a inteligência emocional como um conjunto de capacidades mentais relacionadas ao processamento da emoção e suas implicações individuais e coletivas, o que está em conforme a literatura. Em relação às emoções presentes no ambiente de trabalho e suas interferências, que foi a segunda categoria temática, a gente observa o seguinte: a gente sabe que existem inúmeros estudos que falam de fato sobre as interferências das emoções no ambiente de trabalho, seja de maneira positiva ou negativa. O que a gente observa? Nosso estudo foi feito no período da pandemia. Então, os partícipes relataram, né, sentimentos e emoções relacionadas a medo, ansiedade, angústia, frustração, apreensão, em relação ao futuro, alegria e raiva, o que está em conforme com outros estudos que demonstram essas mesmas percepções emocionais por parte desses participantes. E em relação às interferências, todos eles relatam de fato que houveram interferências, que existem interferências, e que as emoções de valência positiva, elas favorecem as relações interpessoais, a forma como a pessoa executa o trabalho, a produtividade e a tomada de decisão. E que a liderança, ela tem um papel crucial, né? Porque o líder, ele pode promover confiança ou insatisfação, o que favorece ou não o clima emocional. Em contrapartida, eles também trazem que, de fato, as emoções de valência negativa podem promover um clima emocional, organizacional ruim. Uma terceira categoria que a gente estabeleceu foi o comportamento das pessoas emocionalmente inteligentes e seus efeitos no ambiente de trabalho. Quando a gente pensa em pessoas emocionalmente inteligentes, a gente está pensando em pessoas que conscientemente, o que a gente chama de awareness, têm a capacidade de condicionar seus pensamentos e comportamentos para resultados que sejam produtivos e favoráveis a si, ao outro e ao meio. Então, são pessoas que realmente têm uma tomada de decisão mais assertiva, uma tomada de decisão mais racional, no sentido de equilibrada emocionalmente, a dose certa da emoção conforme a circunstância. E foi isso exatamente que os entrevistados relataram. Então, eles falam que são pessoas que conseguem ter maior equilíbrio e tranquilidade para lidar com situações desafiadoras e estressantes. E também relatam que são pessoas que apresentam maior percepção sobre si e maior capacidade de lidar com as suas emoções. E para eles, né, essas pessoas também possuem um conjunto de habilidades sociais que interferem no relacionamento interpessoal e promovem um melhor relacionamento interpessoal. E em relação aos efeitos que essas pessoas produzem, quando são pessoas emocionalmente inteligentes, elas de fato geram um ambiente mais tranquilo, mais colaborativo, mais favorável ao trabalho, onde as pessoas se sentem seguras emocionalmente e com maior qualidade de vida. Todavia, quando elas estão
em um ambiente com pessoas que não são inteligentes emocionalmente, esses partícipes relatam que eles têm sentimentos de medo, de ansiedade, de tristeza, que eles não têm o mesmo engajamento e que alguns até relatam sofrimento mental. E isso muitas vezes é relatado também na literatura. Em relação à aprendizagem socioemocional, que foi nossa última categoria temática, o que a gente observa? Embora existam inúmeros modelos de aprendizagem socioemocional, o proposto pelo professor Daniel Goleman, que foi utilizado aqui, ele é mais efetivo quando a gente fala de organizações no sentido de serviços, né, de trabalho, de empresas em geral ou serviços de saúde. E o que a gente percebeu? Que, de fato, a inteligência emocional ela é uma capacidade, são um conjunto de capacidades que podem ser aprendidas. E os nossos participantes também acreditaram nisso. Eles, de fato, falam que, sim, nós podemos aprender a inteligência emocional e que a inteligência emocional, ela possui aí, né, de fato, o autoconhecimento como o principal caminho para essa construção de consciência da regulação emocional. E isso, de fato, também é verídico, porque a gente percebe nos modelos que a capacidade de autoconsciência, que está muito relacionada ao autoconhecimento, é o principal ingrediente para as demais capacidades relacionadas à inteligência emocional. Né? E eles também relatam que esse desenvolvimento acontece gradativamente durante a formação desse indivíduo, desde a infância até a fase adulta, em diversos cenários. E isso também é proposto, né, na literatura. A gente observa que eles não conseguiram, né, nesse caso, esses gestores, descrever de fato quais são as ferramentas, as abordagens, as metodologias que a gente utiliza para desenvolver essa aprendizagem emocional. Todavia, mesmo não tendo esse conhecimento sólido, eles apresentaram algumas ferramentas que podem ser utilizadas. Então, eles falam de psicoterapia, treinamento, palestra, roda de conversas, processos de coach mentoring, conversas one-to-one, dentre outras. Então, eles conseguiram, de alguma forma, falar. O que é interessante é que, mesmo não sabendo, de fato, né, cientificamente, as implicações da inteligência emocional e seus processos, né, de desenvolvimento, de aprendizagem, todos eles relataram que esses investimentos deveriam ser realizados tanto a nível individual ou organizacional, porque eles geram impactos positivos no ambiente de trabalho e na qualidade de vida em geral dos indivíduos. A gente viu que existem oportunidades de conhecimento sobre os aspectos científicos da IE, né, e sobre os modelos e métodos de aprendizagem, e apesar dos aspectos familiares serem preditivos para a inteligência emocional, a gente vê também que pode acontecer o aprimoramento, o desenvolvimento em outros cenários, inclusive no ambiente de trabalho. Então, nesse contexto, né, a gente aí traz as nossas considerações finais diante de tudo que a gente observou. Então, o primeiro ponto é que, de forma geral, a gente conseguiu atingir os objetivos propostos nesse estudo, né, uma vez que a gente conseguiu, com clareza, descrever o que é a compreensão dos gestores de saúde a respeito do conceito de IE. Através das entrevistas, a gente demonstrou, né, a relevância da IE para os ambientes de saúde, sejam eles públicos ou privados, e também nós salientamos, através dos resultados dessa pesquisa, a importância e a urgência de investimentos voltados para a aprendizagem socioemocional, sejam elas pessoais ou organizacionais. Além disso, né, a gente promoveu uma reflexão científica a respeito do construto de IE e uma ampliação desses conhecimentos que podem ser aplicados nos gestores, né, no dia a dia dos gestores de saúde. Na perspectiva acadêmica, a gente observa aí uma contribuição, né, para a compreensão do tema, uma reflexão acerca de inclusão, né, dessas disciplinas relacionadas ao desenvolvimento de competências socioemocionais nas matrizes curriculares dos cursos de gestão, ou de graduação, desculpe, da área de saúde. E, por fim, a gente também contribuiu para uma sociedade com uma formação de profissionais mais conscientes a respeito das suas emoções e como elas interferem nas relações interpessoais e no atendimento do cliente ao paciente. Em relação às limitações desse estudo, nós observamos, né, que os participantes entrevistados, eles foram egressos de um mesmo programa e também a maioria dos gestores eram públicos, então uma amostra mais diversa seria interessante. Bom, deixo aqui as referências e gostaria de agradecer a todos vocês aí pela oportunidade de me ouvir e me coloco aqui, né, presencialmente, que aí estarei com vocês à disposição. Muito obrigada.
Saudações a todos. Meu nome é Kátia Alexandra Messias, eu sou enfermeira, especialista em urgência e trauma pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, né? E hoje eu venho do Hospital Municipal de Contagem. Então, para mim é uma honra participar desse evento, né? Esse seminário do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Serviços de Saúde. Então, hoje eu venho apresentar para vocês o meu artigo com o nome de Organização do Almoxarifado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de um município da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu tive como orientadoras as professoras Ana Carolina Micheletti Nogueira de Sá, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Minas Gerais, do Hospital Municipal de Contagem, e a professora Isabela Diniz Faria, mestre em Saúde Pública, né, da Escola de Medicina, pela Universidade Federal de Minas Gerais também. Ela também é do Hospital Municipal de Contagem. Então, para contextualizar, esse estudo ele é a respeito da organização do almoxarifado na central do SAMU, né, Central de Regulação do SAMU. O SAMU, ele presta um serviço essencial para a população. Ele teve início nos meados dos anos 98, né, por meio de portarias federais. E só no ano de 2003, entre 2003 e 2008, que houve a formulação da Política Nacional de Atenção às Urgências, né, a PNAU, que o SAMU ele foi o primeiro componente, né, ele foi implantado e considerado a principal porta de entrada mesmo dos pacientes no Sistema Único de Saúde, né? O intuito do SAMU é chegar à sua vítima de forma ágil e eficiente, com profissionais capacitados e recursos tecnológicos adequados, né, respeitando os princípios éticos e humanos, né? Então, eu trabalhei em loco na central de regulação, enquanto residente, né? Presenciei, portanto, algumas dificuldades, né? Como, por exemplo, o controle diário de gastos de materiais das ambulâncias, né? As diferenças, né, entre material solicitado e recebido, aí gerava pedidos extras, né? Compras avulsas, e essa pesquisa também ela teve algumas dificuldades de poucos estudos sobre a organização do almoxarifado no SAMU. Então, houve o questionamento, né? Como que um almoxarifado organizado poderá contribuir com a otimização dos processos de trabalho no SAMU do município da região metropolitana de Belo Horizonte? Então, essa pesquisa teve um objetivo geral de organizar os fluxos de trabalho do processo do almoxarifado no SAMU, de município da região metropolitana de Belo Horizonte, como objetivos específicos, foi fazer um diagnóstico situacional do setor, identificar processos e fluxos do trabalho do setor, construir os fluxos dos processos, a organização dos recursos materiais, né, e otimizar todo o processo de recebimento, armazenamento, estocagem, né, e dispensação dos materiais. Essa pesquisa ela foi uma pesquisa aplicada, que concentra-se na identificação dos problemas, né, presentes na instituição. Teve uma abordagem qualitativa, em que o pesquisador, né, no caso, ele teve uma experiência sustentada, intensiva, com os participantes, né, vivencial mesmo, trabalhando lá em loco. O delineamento, então, foi um estudo de caso, que estuda o fenômeno no seu contexto real, e as possibilidades de solução do problema da pesquisa aplicada. A coleta de dados, então, foi através de observação participativa, né, com registros escritos e fotos. As entrevistas foram semi-estruturadas, em que os pesquisadores levantaram dados iniciais com os funcionários local, diretamente envolvidos no processo, para identificar alguns pontos críticos, né, e possíveis soluções de melhoria mesmo do funcionamento. Foi construído um guia de entrevistas com questões abertas, desenvolvido com base na pergunta e objetivos da pesquisa.
A amostra, foram entrevistados 5 pessoas, né, escolhidas por conveniência mesmo, de forma intencional, para gerar dados mais relevantes, considerando o tema de estudo. E a pesquisa também, ela foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa, né, sob o parecer 4.436.091. Ainda da análise de dados, né, foi feita uma análise de conteúdo, que segundo os autores, ela serve para transcrever as entrevistas, né, consiste fazendo uma leitura, classificando, organizando os dados, serve também para refletir sobre o assunto aplicado, no contexto da pesquisa, separar os assuntos em grupos, não foi separado em grupo, ordenado e feita a descrição do cenário. Ainda dos resultados, eles serão apresentados, então, um diagnóstico situacional do setor, né, onde as melhorias identificadas foram compiladas nas seguintes categorias: A, estrutura física; B, aquisição; C, recebimento; D, armazenamento; E, dispensação. Os entrevistados, eles foram categorizados de E1 até E5, preservando a identidade, e a análise, ela foi fundamentada em evidências mesmo científicas, né, fazendo uma triangulação de informações, de dados, de evidência e as teorias. Então, da estrutura física, constatou-se a necessidade de diversas adequações. Aquisição e compras, então, identificamos um fluxo centralizado, os pedidos eram feitos via e-mail, né, e o recebimento dos materiais era recebido de mensal e semanal, e sempre ocorria a falta ou excesso dos materiais. O recebimento, ele tinha um controle manual, né, feito em planilhas impressas. O armazenamento não tinha uma padronização. A dispensação, então, era também feita, anotada em planilhas impressas, sem um local específico para isso. Então, na estrutura física foi modificado que as salas passaram a ser trancadas, com acesso restrito, né, o galpão onde armazenava os materiais. Foi sugerido também, foi melhorada a iluminação e sugerido reformas em geral, né, do piso, do teto, o lavabo, ar-condicionado, ainda precisava de ser adequado conforme as regras da Anvisa. Os processos e fluxos padronizou-se com um procedimento operacional padrão, né, um POP, e um fluxograma. Foi organizado os materiais de setor por tipo, classe, né, e foi sugerido codificá-los, organizá-los por ordem alfabética. Foi sugerido também a aquisição de prateleiras, de pallets, de gaveteiros, tudo para melhorar a organização. Foi criada também uma sala específica, né, para a dispensação dos materiais, e confeccionada uma planilha de Excel online para controle e recebimento dos materiais. As considerações finais agora. Concluiu-se que esse estudo sobre a organização do almoxarifado no SAMU, ele contribuiu, né, com algumas melhorias, né, a confecção da planilha informatizada, a construção de um POP sobre o armazenamento, construção de um fluxograma do almoxarifado adaptado à realidade local, né, a sala de dispensação com profissionais específicos, né, que recebeu o nome de almoxarifado, e esse estudo ainda apresentou limitação, né, pela impossibilidade de generalização dos resultados. Contudo, ele pode ser utilizado como referência, né, para outros SAMUs que apresentem a necessidade de organização dos almoxarifados. Aqui eu deixo as referências usadas nesse slide. E quero deixar registrado também os agradecimentos a todos envolvidos nessa pesquisa, ao Programa, né, de Residência Multiprofissional em Saúde, à Secretaria Municipal de Saúde, o diretor vigente do SAMU, aos professores e amigos, e deixo também meu contato para quaisquer dúvidas aí futuras.
com relação a essa pesquisa. Muito obrigada. Este trabalho refere-se à aplicação da ferramenta Lean, ou Kaiok, no controle do desperdício hídrico em um hospital da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, desenvolvido pelos autores André de Barros Ferreira, Carla Rona da Silva, Rafael de Jesus da Paz e Ricardo Rodrigues de Castro Teixeira. Devido às crises de recursos hídricos na última década, a água potável passou a ser o centro das atenções mundiais. O relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, divulgado durante o Fórum Mundial da Água, realizado em março de 2015, estimou que as reservas hídricas do mundo irão diminuir em 40% até o ano de 2030. A hidrosfera do planeta é composta por consideráveis massas de água. Toda a água do planeta Terra é constituída basicamente de dois tipos: água salgada dos mares e água doce dos rios, lagos e lençóis freáticos. Do total, 97% é proveniente dos mares, que são águas salgadas impróprias para o consumo humano, restando apenas 3% de água potável. A escassez de recursos hídricos é um problema grave que impacta diretamente no crescimento sustentável, gerando, além da falta de saneamento básico, instabilidade agropecuária e problemas de saúde pública. Devemos lembrar que o desperdício de água potável aumenta consideravelmente o volume de esgoto, contribuindo para a poluição da água potável, um ciclo de prejuízo ao meio ambiente. Além da questão ambiental, há uma grande preocupação com a questão financeira. Atualmente, o país enfrenta uma crise financeira associada a uma crise hídrica, o que tem gerado ajuste no valor do metro cúbico de água acima da inflação. O nosso objetivo é evitar o desperdício de água potável através da utilização da ferramenta Lean, ou Kaiok, com solução mecânica relacionada a desperdício de água e consequente aumento de efluentes, mantendo o fluxo de valor do processo e normas legais. Como segundo objetivo, diminuir a variação de tempo de vazão entre as torneiras, adequando-se aos 6 sigmas. Em paralelo, preservar o meio ambiente através de economia de água potável, com consequente redução do custo mensal com os recursos hídricos. Yashima, em 2005, alertou para o fato que o desperdício de água ocorre principalmente em prédios onde há movimentação pública, onde clientes, funcionários, pacientes e acompanhantes não têm qualquer participação no pagamento da conta de água. Por esse motivo, há um grande desperdício de água em hospitais. Miguel, em 2000, e Paolinelli completa em 2021 que, além do desperdício de água potável, ocorre proporcionalmente o aumento do volume de esgoto, contribuindo para a poluição da água potável em um ciclo de prejuízo ao meio ambiente. Realizamos a verificação do processo de higienização das mãos. Os tipos de higienização das mãos variam de acordo com o tipo de sujidade e risco, variando entre higienização simples das mãos, higienização antisséptica das mãos, fricção de antissépticos nas mãos e antisepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos. Os textos das legislações regulamentadas pela Anvisa preconizam que o procedimento de higienização simples das mãos deve ter a duração de 40 a 60 segundos, com o objetivo de remoção de sujidade, suor, oleosidade, pelos, células descamativas e microbiota da pele. O termo Lean foi criado na década de 80, a partir de um projeto de pesquisa do MIT, Massachusetts Institute of Technology, sobre a indústria automobilística, uma das ferramentas Lean chamadas Kaiok, e é fundamental para evitar erros que, porventura, geram desperdícios. Kaiok é de origem japonesa e significa a prova de erros, e trata-se de um sistema desenvolvido para prevenir riscos de falhas humanas.
corrigindo eventuais erros em processos industriais, sempre por meio de ações mecânicas ou eletrônicas simples. A metodologia adotada baseia-se nas ferramentas da qualidade, associada à ferramenta Lean, ou CAIOC, que é a prova de erros. A implementação foi dividida em 5 fases: o projeto, a coleta de dados, a análise, implantação e resultado. Como resultado, nós tivemos a redução de percursos mecânicos das 64 torneiras de higienização simples, através da implantação da ferramenta Pocayoke, com contenção através de braçadeiras plásticas, que resultou na diminuição do desperdício de água potável e aumento de efluentes em 285,13 metros cúbicos por ano. A variação de tempo de vazão das torneiras, que anterior à contenção era de 4,7 segundos, foi diminuída para 60 segundos, dentro de um índice 6 sigmas aceitável. Com a implantação da contenção, também foi possível a economia financeira mensal na conta de água, com uma redução de 5.622,68 centavos por mês. O resultado da implantação foi de economia financeira anual com recursos hídricos de 45,43%, onde foram gastos na implantação apenas R$ 24,00. Após o primeiro ano de implantação, a análise permitiu evidenciar que os valores das despesas hídricas permaneceram inferiores ao previsto. O resultado da implantação da ferramenta Pocayoke contribuiu para a preservação do meio ambiente, reduzindo 285,130 litros de desperdício de água potável por ano e, consequentemente, 285,130 litros gerados em efluentes, preservando no total 570.260 litros por ano, auxiliando na promoção da preservação do meio ambiente e a manutenção de recursos hídricos. A implantação do Lean e suas ferramentas de gestão tratam-se não apenas de uma gestão inclusiva às ferramentas da qualidade, mas sim de mudança na filosofia e cultura, por isso requer envolvimento das partes envolvidas. O resultado da implementação Pocayoke permitiu a economia financeira e principalmente a melhora da preservação do meio ambiente, reduzindo em 285.130 litros de desperdício de água potável e consequente 285.130 de geração de efluentes, preservando os recursos hídricos em 577.260 litros, considerando água potável e efluentes, contribuindo para a preservação da manutenção de recursos hídricos mundiais. Sendo assim, o objetivo do estudo foi alcançado, pois pode avaliar a eficácia da utilização da ferramenta Lean, ou CAIOC, no controle de desperdício de água potável em uma das instituições de saúde de Belo Horizonte. Mais estudos nesse sentido são recomendados, levando em consideração um período maior de estudo e sua comparação com outras instituições de saúde. A seguir, as nossas referências bibliográficas utilizadas para a evolução desse trabalho. Obrigado a todos pela disponibilidade e tempo para ver o nosso trabalho.